questão da convivência escolar, muito pouco, né? Não vamos falar aprofundadamente, mas vamos falar um pouco. Eu queria que vocês me dissessem sobre o conflito. O conflito, ele é positivo ou ele é negativo? Ou nenhum nem outro? O conflito, às vezes, é positivo. O que vocês acham? Depende dos encaminhamentos que você dá. Depende de como você encaminha ou gerencia o conflito, é isso? Muito bem. Então, depende, inclusive, de como eles são mediados. Muito bem. Estou gostando dessa turma, que essa turma... Ou não mediados. O conflito não mediado, segundo o colega aqui, vira violência. E... Eu acredito que independente, seja a forma que foi conduzida, mediado, positivo ou negativo, o conflito, em algum momento, ele te faz você ter um novo olhar, ele te traz um questionamento, separar um pouquinho, rever certos conceitos. Perfeito, perfeito. Muito bem observado. Já vi que vocês são especialistas em conflitos, em mediação de conflitos. Por esse resumo aqui que vocês estão fazendo, o conflito ele sempre será positivo, ou não, a depender da forma como ele é gerenciado. Mas mesmo assim, sempre dele nós tiramos boas lições, conforme disse a professora. Caso ele não seja gerenciado, ele pode se transformar em violência. Muito bem. O que está acontecendo hoje? Hoje as escolas, escola plural, dentro dela cabe... As escolas plurais são escolas de coração grande. Dentro delas há a diversidade, né? O pequeno retrato da sociedade é o que está na escola. Alunos de classes sociais diferentes, de personalidades diferentes, de etnias diferentes, de religiões diferentes, ou seja, nós temos a diversidade em sala de aula. E onde há diversidade, pode ou haverá necessariamente conflito. Mas os conflitos, eles sempre são, no universo da escola, eles sempre são fontes de aprendizagem. Eles sempre podem ser entendidos como algo positivo, desde que a escola saiba trabalhar adequadamente com esses conflitos em sala de aula. Muito bem. Então, essa é uma premissa inicial. Inclusive nas questões de indisciplina escolar, né? A indisciplina escolar, ela depende muito do gerenciamento do professor em sala de aula. Depende muito da contextualização da prática pedagógica, depende muito da forma como o professor trabalha aquela aula, porque a gente sabe que é difícil alguém hoje prestar atenção o tempo todo numa aula, nesse mundo eletrônico que nós vivemos, nesse mundo complexo, né? Hoje, a gente trabalha aí cursos à distância. Eu montei um curso à distância para a Secretaria há um tempo atrás, Secretaria Estadual de Educação, e os vídeos eles não podem durar mais que 7 minutos, ou seja, é o tempo que alguém tem disponível para prestar atenção em alguma coisa. Então você imagina uma aula aí de 50 minutos. É algo difícil para a criança, para o jovem e até para os adultos. Então, há necessidade do professor fazer algo mais dinâmico, mais contextualizado, para que isso possa atrair a atenção permanentemente do aluno. Porque senão o aluno vai conversar, não vai prestar atenção, vai ficar indisciplinado. E para piorar, ainda nós temos a questão do celular em sala de aula, que às vezes é sempre um elemento complicador. Bom, para tudo isso, o que se usa fazer em escolas democráticas, vocês falaram em Summerhill. Summerhill, eu acho que é um modelo de escola democrática, né, na qual a professora estava falando de assembleias. Em Summerhill, as coisas eram decididas através de assembleias. Mas sem que nós pensemos numa democracia direta, plena, é adequado que a escola tenha espaços democráticos em todas as suas esferas, em todas as suas
os seus níveis hierárquicos e com todos os alunos. Eu disse no começo que democracia é participação, diálogo e escuta. Então eu vou falar um pouquinho com base nesses 3 pontos, democracia, participação, diálogo e escuta, para a gente, digamos, pegar desse conceito prático Paulo Freireano, Alexander Neil também, e todos os democratas, né, que passaram pela educação. Nós vamos trabalhar esses 3 pontos, porque daí a gente não precisa usar o PowerPoint. Vamos fazer assim, e vocês podem me interferir para a gente dinamizar essa discussão aqui, para não ficar algo muito cansativo para vocês. Muito bem. Primeiro ponto, participação. Quando a gente pensa em democracia, a gente pensa em participação, porque não existe democracia sem participação. Seja ela direta ou indireta. A nossa própria forma de representação no parlamento ou no executivo é através de democracia representativa. O povo elege o representante, dá um mandato, né? Dá um mandato. Mandato vem do verbo mandare, que é em latim. Você manda, dá um mandato através do voto, para que ele represente você lá no parlamento. Muito bem. Essa é a democracia indireta, democracia participativa. Muito bem. A escola, quais seriam os espaços de democracia, de participação que tem numa escola? Vamos lá relembrar. Vocês aqui que trabalham com isso, né? Nós podemos ter muitos espaços. Conselhos de escola, quais outros? Grêmios estudantis, associação de pais e mestres, que mais? O que mais nas escolas? Assembleia de classe ou assembleia de escola, uma horta escolar com a participação da comunidade, seria espaço democrático? Seria um espaço mais informal, mas seria uma quermesse. Reunião, um café pedagógico com as famílias, ou uma reunião com as famílias. É um espaço democrático. Conselhos gestores. Isso é muito legal. Conselhos gestores. Colegiado de integração. Mas é uma instância de integração dos céus. Ótimo. Você falou de mediação de conflitos. Comissão de mediação de conflito ou comitê de mediação de conflito, às vezes cada lugar tem um nome. O que mais? Cresce, que é um espaço de discussão. Enfim, conselhos de sala, conselhos de escola, assembleias nas escolas e por aí vai. Ou seja, o que é a democracia? Democracia é participação. Tá? Participação. Lá vem ele. Peraí, Hélio, vamos lá. Com todas essas participações que você falou aí, por que não impediu o fechamento de 50 escolas estaduais em São Paulo? Lá vem ele, com as 50 escolas em São Paulo. Essa pergunta eu já te falei, Hélio, eu não sei responder, porque quem determinou o fechamento... ignorar a participação, né? Pois é. Então não foi... Então vamos responder. Eu sei responder sim. Foi um ato não democrático, foi um ato autoritário, certo? Então está respondido. Não houve democracia, porque democracia é participação. Se não... mas a comunidade, rapaz, é tão fragilizada, a comunidade às vezes tem dificuldade de organização, tem dificuldade de participação às vezes, né? Então não é tão simples. Muito bem. Vamos pegar a participação. Por que a participação da comunidade na vida da escola é tão importante? Por que vocês acham? Seria tão importante na qualidade... Reflete na qualidade de ensino? Sim. Mas é mais fácil o pai, a mãe, a comunidade reclamar das escolas, falar mal, do que falar dele. Do que participar. Porque a participação não é um processo simples. Participar, trazer o aluno para a escola, trazer os pais para a escola, não é um processo simples. Mas eu vou contar para vocês uma historinha que vai convencer vocês, com dados mais práticos, da importância da democracia ou de espaços democráticos, ou de espaços participativos na escola.
O MEC com a Unicef fez um estudo há alguns anos, já tem uns 10 anos já, ou mais. Eles pegaram a Prova Brasil, pegaram os resultados da Prova Brasil e foram verificar as escolas que tinham tido resultados positivos, resultados bons, resultados acima da média, resultados de alta qualidade, mas as escolas eram em locais de vulnerabilidade social, as escolas, os meninos, filhos eram filhos de pais que não incentivavam a leitura em casa, que não tinham incentivo à leitura, ao estudo e tudo mais, mas ainda assim os alunos eram bons, tinham resultados muito grandes na Prova Brasil. Muito bem. Então, o que o MEC e a Unicef fizeram? Eles colocaram pesquisadores a campo, que foram nessas escolas, para descobrir o chamado efeito, entre aspas, efeito escola. O que seria esse efeito escola? Seria o seguinte: se a família ou a comunidade, a educação é o dever da família, do Estado, com a participação da sociedade. Se a família e a sociedade não estão conseguindo ajudar adequadamente na educação daquele aluno, o que levou a escola, praticamente sozinha, entre aspas, a fazer com que aquele aluno tivesse nota boa? Então eles fizeram um estudo. E eles chegaram a 5 dimensões do saber, esse estudo. 5 dimensões do saber. Chegaram a 5 conclusões básicas. A primeira: boas práticas pedagógicas. Primeiro ponto. As escolas tinham boas práticas pedagógicas, o que demonstra que onde se pratica bem a pedagogia, e aí nós temos que lutar contra o curso à distância mesmo, porque o curso à distância não ensina isso. A trabalhar com dinâmica, a trabalhar com equipes, espaços participativos, os meninos iam bem. Os meninos e as meninas iam bem. E tinha a ver com a participação. Por quê? Porque normalmente envolviam práticas pedagógicas participativas. Então esse era o primeiro ponto. Segundo ponto: professores. O professor, ele faz a diferença na educação. Então, o estudo provou que a interferência de professores é que faziam aquele resultado ser bastante positivos. Então, 2, nós temos 2 dimensões, eu falei em 5, certo? 3, maior participação da família e da comunidade. As escolas que tinham boa participação da família e da comunidade tinham resultados mais positivos. Então, 3. 4, maior integração e participação dos alunos. Alunos que participavam mais da vida da escola. Excelente. 5, maior participação das famílias. Das famílias. Desculpe. Das famílias é o 3º que eu falei. 5, maior participação da comunidade em geral. O 3º é maior participação da família e da comunidade. No 5º é maior participação da comunidade em geral. ONGs de apoio, empresas, organizações, comércio, sociedade organizada de forma geral. Então eles chegaram nessas 5 dimensões do saber. Vejam bem, gente, dessas 5, 3 estão relacionadas a escolas participativas. 3 dessas 5 dimensões do aprender. Pelo menos 3. Dá para chegar na 4ª se a gente falar que as práticas pedagógicas também eram bem participativas. Então, nós temos um resultado real, concreto, da importância da gestão democrática. É por isso que a gente fala que a gestão democrática não veio porque a lei quis que viesse. Não é, o desejo do legislador foi impulsionado, foi motivado por resultados reais no âmbito prático. Esse estudo ele está num documento chamado Aprova Brasil. Vocês acham ele no Google, chamado Aprova Brasil. Tá? Muito bem. Então, o primeiro passo para a gente ter democracia é ter participação.
O segundo, lembro de novo daquele conceito que nós estamos trabalhando. Democracia é igual participação, diálogo e escuta. Muito bem, o segundo ponto é diálogo. Diálogo. Quando a gente pensa em diálogo, o diálogo, ele, apesar de ser a ferramenta mais antiga do homem, ele não é tão simples. Por incrível que pareça, é difícil dialogar. É difícil dialogar. Eu tive uma experiência prática, teórica, ano passado, ano retrasado e passado, mas que é baseado na minha experiência prática. Eu escrevi um livro sobre mediação de conflitos. Eu já tinha escrito um sobre mediação de conflito nas escolas, depois eu passo o endereço do Google para vocês baixarem, é um caderno, mas eu já tinha escrito um livro também antes. Um caderno sobre mediação de conflito nas escolas. Eu passo para vocês baixarem, usar, multiplicar, replicar, usar à vontade. Mas eu escrevi um livro para mediadores mesmo, não é para professores, para mediadores de conflitos. Nós temos uma lei de mediação que está em vigência. E a justiça nossa, ela está muito, quase que falida. Não vamos falar falida porque fica feio, é uma palavra forte, né? Falida. Mas ela está quase na UTI por conta da ineficiência e por conta da absurda quantidade de processos. Nós temos no Brasil mais de 100 milhões de processos, hoje, no judiciário. Muitos causados por grandes grupos, telefonias, empresas de convênio médico, essas grandes aí. Mas também muita coisa motivada por brigas individuais. 100 milhões de processos significa que nós temos 203 milhões de pessoas, significa que praticamente nós temos um processo para cada 2 pessoas. O que mostra a dificuldade do setor de justiça para fazer justiça. Muito bem. Mas nós temos também uma cultura do litígio, uma cultura da briga. Quando a gente tem um conflito, a gente às vezes vai fazer um BO, a gente não procura primeiro dialogar. O diálogo é difícil. Tá? O diálogo é difícil. Em todos os setores, em todos os espaços. Espaços coletivos também o diálogo é difícil. É mais fácil excluir do que incluir. É mais fácil não permitir o diálogo do que permitir o diálogo. Então, se a gente vai pensar numa escola democrática, a gente tem que pensar numa escola que inclua o diálogo. Que inclua o diálogo. E quais seriam esses espaços de diálogo? Nós poderíamos ter espaços preventivos de diálogo. Espaços que antecedem qualquer existência de um conflito mais grave. Além de tudo isso que vocês já falaram, nós poderemos trabalhar, por exemplo, como algo sistemático, ou pelo menos ocasional, se não for sempre, pelo menos de vez em quando, com círculos de diálogo. Essa é uma ferramenta muito poderosa, é uma ferramenta paulo freireana, é uma ferramenta muito utilizada para prevenir conflitos. Então, o professor acha que vai perder tempo, mas ele vai ganhar tempo. E quanto mais de pequenininho começar, melhor. Pois não. Perfeito. Não, perfeito. A roda de conversa é o outro espaço. A roda de conversa é um espaço informal. Vai batendo papo ali, vai passando, tal. Perfeito. Muito bem lembrado, professora. Muito bem lembrado. A roda de conversa é um espaço totalmente informal, legal, que ensina desde pequenininho a ter esse diálogo, a dialogar. E quando a gente fala em diálogo, a gente tem que necessariamente linkar com a escuta. Diálogo é saber escutar o outro. Eu, por exemplo, aqui não estou sabendo dialogar, porque o Hélio começa a falar ali, eu falo, Hélio, pera lá vem você de novo com essa questão? Não posso, porque o diálogo, ele não é um caminho de mão única, ele é um caminho de mão dupla. Eu preciso falar, mas eu preciso ouvir o que o outro quer me dizer. Não pode ser essa via de mão única, porque daí não é diálogo, é monólogo. E o diálogo pode ser um pluriálogo, vamos imaginar assim, que é um diálogo de todo mundo podendo se manifestar, por exemplo, numa roda de conversa. A roda de conversa é um grande mecanismo para conversar, muito bem lembrado. Porque a roda de conversa dá para você usar assim,
em espaços informais. Vai lá debaixo da árvore, começa a bater papo e tal. Perfeito. Mas digamos que você queira, na sala de aula, fazer um espaço mais sistemático. Você pode fazer esse círculo de diálogo. Quais são os mecanismos para fazer um bom círculo de diálogo? Nós temos algumas técnicas, mas que são técnicas relativamente simples, que vocês rapidinho vão pegar e vão resolver o problema. O círculo de diálogo, eu vou falar em termos... Isso aí não é, a concepção pode ser paulo-freireana, mas hoje é usado por pedagogos americanos, canadenses e em outros locais do mundo, ingleses. O círculo de diálogo, ele tem alguns requisitos muito básicos que o pedagogo já faz em sala de aula, mas vale a pena lembrá-los aqui. O primeiro é que não dá para fazer um círculo de diálogo com muita gente. Fazer um círculo de diálogo com 50, 60 pessoas, você vai se perder, não tem como, é muita gente. Então é ideal que um grupo para um círculo de diálogo não seja um grupo muito grande. Esse é um primeiro ponto. Até um número razoável, depende da maturidade das pessoas, depende se for criança muito pequena ou adolescente, aí dependendo do grau de maturidade, compreensão da importância daquele círculo, ou do espaço, vai, digamos, indicar, ou da cultura de diálogo, conforme as rodas de conversa, vai indicar se cabe mais gente ou não no círculo de diálogo. Se fizer um círculo de diálogo muito grande, se perde. Outro ponto é que o círculo de diálogo ele precisa ter, não pode ser ele tem que ter um tema definido. Tá? Um tema definido. Você não pode pegar no círculo de diálogo e colocar vários temas, porque eles se perdem. Então, estou falando do círculo de diálogo como técnica. Tá? Em alguns locais é chamado também de círculo de paz. Então, você elege o tema. Nós vamos falar hoje sobre questão do celular em sala de aula. Vamos imaginar que seja com adolescentes. Vamos fazer um combinado aqui através de um círculo de diálogo. Então vai discutir só sobre o celular, não dá para falar de outra coisa, sobre o Corinthians que está na frente do campeonato, sobre bullying junto, não dá, não pode misturar os assuntos. Se é com criancinha, olha, hoje nós vamos falar de jogar papelzinho no outro. Então esse vai ser o tema do nosso círculo de diálogo. Delimitou o tema, você pode delimitar um pouco o tempo também. Não dá para ficar fazendo um círculo de diálogo o dia todo. Todo mundo cansa e você perde o foco, o objetivo daquele círculo de diálogo. Muito bem. Uma vez delimitado o tema, delimitado o dia para discussão, nós vamos fazer um círculo de diálogo amanhã, vamos começar a aula com um círculo de diálogo. Primeiro passo é ter o círculo no dia lá. Você tem que ter o círculo. Se não tiver o círculo, por exemplo, aqui não daria para fazer um círculo de diálogo. Se desse, a gente já teria feito. Porque é uma delícia trabalhar com círculo grande e com círculo de diálogo. Mas aqui não tem jeito, porque as cadeiras são fixas. Então você precisa ter o círculo. Na minha sala não dá, tal, arruma um lugar no pátio, tal, e vai fazer um círculo de diálogo no pátio que vai ser até mais produtivo. Muito bem. Fez o círculo, porque o círculo ele vai permitir esses valores que nós comentamos aqui, que é a horizontalidade, a igualdade entre todos, pertencimento, do qual nos falava Paulo Freire, o senso de o empoderamento, a interconexão, que é um valor muito importante. Interconexão. Nós estamos todos interconectados. Ninguém é uma ilha. Ninguém vive sozinho. Nós dividimos, no mínimo, esse ar que nós estamos respirando aqui agora. Está entrando aqui, está entrando ali, sai daqui, vai para ali, no mínimo. Mas a gente divide a terra, divide o espaço, divide a sociedade, divide o convívio, divide os valores, divide tudo. Então, somos interconectados. Muito bem. Então, o círculo ele permite essa interconexão. Muito bem, está tudo certo para o círculo. Você pode ter um flip chart, ou um quadro negro dividido em duas partes. Para quê? Para você anotar tudo que for discutido ali naquele círculo. Os pontos importantes. Tá? Tem sentido isso para vocês? Faz sentido? Vai anotando. Muito bem. É importante que todo círculo, diferentemente da roda de conversa, a roda de conversa é ótima, mas o círculo ele é um pouco mais formal. É importante que antes de iniciar o círculo, haja uma cerimônia de abertura. Uma cerimônia. Como que pode ser uma cerimônia de abertura, por exemplo, para criança? Vamos imaginar que a gente vai falar sobre convivência. Você pode fazer o quê? Pode tocar uma música, contar uma história, ler um poema, o que mais?
cantar uma música, fazer um pequeno teatrinho, pode fazer qualquer coisa para iniciar. Passar um pequeno filme, exatamente. Tudo é possível. Aí, olha, gente, nós vamos fazer o círculo de diálogo agora e nós vamos fazer uma abertura do círculo de diálogo. Faz a abertura conforme a escolha do professor ou escolha do grupo, tal, e aí você inicia o círculo de diálogo. No círculo de diálogo tem um elemento que é muito importante, que é a peça ou o bastão de fala. Bastão de fala é um pedacinho de alguma coisa. Pode ser eleito também, você pode indicar algum objeto que seja importante para o grupo ali. O bastão de fala é uma peça que vai ser passada de mão em mão para que as pessoas falem. Para que todo o círculo fale. Pode ser rodado no sentido horário ou anti-horário, tanto faz. Aí fica a escolha do freguês. Detalhe, não pode pular. Não pode pular. Passou para um, pulo para o outro. Detalhe, não pode cruzar. Está aqui, passa para lá já. Não. Tem que ser, escolher o sentido, horário ou anti-horário, ele tem que seguir o sentido. Detalhe, todos têm direito de falar. Detalhe, aqueles que falam muito, sabendo que todo mundo vai falar também, aprende a respeitar a vez do outro. Então, é mais um ponto, né? Eu esqueci seu nome, querido. Emanuel. Nossa, que nome bonito. Emanuel. Nossa, é muito bonito seu nome. É mais uma oportunidade para esse senso de igualdade, de você não falar muito, porque você vai atrapalhar o outro, então de responsabilidade de grupo, tudo mais. Está com o bastão de fala, você fala o tempo que você precisar falar, mas que desde que respeite os demais. E passa o bastão de fala. Se a pessoa não quiser falar, ela não precisa falar, ela pega o bastão de fala na mão dela e passa para o outro. E assim vai. O único que pode falar sem o bastão de fala é quem? É o mediador, é o coordenador daquele grupo de diálogo, daquele círculo de diálogo. Então o mediador pode fazer uma intervenção para dizer, olha, por favor, nós estamos falando aqui sobre jogar papelzinho, sobre convivência, você está falando sobre o Corinthians que está na frente. Muda o... Não pode falar isso. Olha, você pulou, não pode pular, tem que passar de mão em mão. Olha, cruzou aqui, não pode cruzar. Então o único que faz. E aí a hora que voltar na mão dele, aquela peça de fala, ou bastão de fala, ele faz uma nova rodada. 2, 3, 4 rodadas. Depende do tema, se o tema foi concluído ou não, depende do assunto, depende da participação, depende da conclusão e tal. E ao final dessa rodada, pode haver um consenso. Pode haver um consenso sobre aquele tema. Hoje, a partir de hoje, então, todo mundo combinou aqui que nós não vamos mais jogar papelzinho, porque o papelzinho está atrapalhando a sala de aula. Então, o aluno que pegar o papelzinho e jogar no outro, vai praticar uma conduta que é antissocial aqui nesse grupo. Né? A norma, Piaget falava isso, que a norma, Piaget fez um estudo, vocês aqui estudaram Piaget, né? Aqui eu acho que... É porque no Piaget, no curso à distância, também não é ensinado, né? Aliás, curso à distância... Duro, né? Bom, Piaget, vamos voltar a Piaget. Piaget era um estudioso dos jogos de rua. Ele fez aquele livro, Desenvolvimento do Juízo Moral da Criança, baseado nas brincadeiras de rua, que ele fez a pesquisa. E o Piaget sempre tinha aquele ponto de interrogação. Ai, mordi minha língua. Para falar em morder minha língua, eu vou contar uma historinha para vocês, tá bom? Que não é do Piaget. 54 anos de idade, um sorriso, modéstia à parte, bonito. Eis que eu estou mordendo a língua, vou no dentista, ortodentista. Você está com a mordida assim, a mordida não pode ser assim, a parte de cima tem que ser um pouquinho na frente. Você está com a mordida, tem lá o nome cruzado, sei lá o que é. E aí o que vai acontecer com a idade? A idade. A parte de cima vai voltar para trás, e daqui a um tempo eu não vou conseguir comer. E o que vai acontecer com esse pobre infeliz? Aliás, foi por isso que eu perdi o sono essa noite, uma das coisas. Eu vou ter que usar aparelho 1 ano e meio, daquele de cima embaixo com elástico. E é isso até que está me deixando meio tristinho, porque
Porque, ai, que sofrimento. Mas a minha esposa que falou, mas tem um lado positivo, né? A ciência vai te ajudar. Imagina se não fosse isso, né? Então tem que olhar pelo lado positivo. Mas é duro porque, eu não estou pensando nem em estética, mas já pensou 1 ano e meio com aquele aparelhão na boca e tal. Bom, voltemos a Piaget. Isso aqui é só para a gente descontrair um pouco. Voltemos a Piaget. Né, Hélio? O Piaget, então, ele descobriu o seguinte, que as regras de grupo, que as regras coletivas, que as regras de convivência, elas baseavam sobretudo em normas que eram baseadas em princípios. Então, por exemplo, você monta uma pelada, todo mundo aqui sabe o que é pelada, né? Monta aquele futebol de rua, e se tiver um número ímpar para um lado, um número par por outro, eles vão entrar em acordo com eles, lá entre eles, vão fazer um combinado entre eles, e vão jogar e ainda vão respeitar. É verdade ou é mentira? Eles vão seguir direitinho aquela regra daquele futebol. Por quê? Porque aquilo foi uma regra co-construída. As pessoas que fizeram aquela regra participaram da construção daquela regra. Todo mundo ajuda a cumprir aquela regra, aquela norma coletiva que foi criada. Diferente de chegar alguém lá e falar, olha, vocês vão jogar desse jeito, a regra está aqui nesse papel. Vai ter mais conflito. Por quê? Porque a regra não foi co-construída. E o Piaget fez aquele livro, Desenvolvimento do Juízo Moral, baseado nessas questões de brincadeira de rua, que elas são muito baseadas em princípios. Então, o círculo de diálogo, ele permite essa construção coletiva, essa co-construção de regras e princípios, ou não, ou de discussão. O círculo de diálogo não é só sobre regra, não é só sobre convivência, tá, gente? Você pode discutir sexualidade, você pode discutir droga, você pode discutir bullying, você pode discutir um tema pedagógico. Hoje nós vamos tratar sobre uma contação de histórias. Nós vamos abrir o círculo com uma história e eu quero fazer um círculo de diálogo para vocês interpretarem a história. Pode ser, é um círculo pedagógico, mas continua sendo de diálogo. Então, se for tema sensível, o círculo pode ter um comediador. Você pode trazer alguém que conheça o assunto suficientemente para te ajudar naquele círculo. Porque é duro falar sobre tema sensível, né, gente? Vai falar sobre droga, sobre violência, droga, gênero. Gênero, então, é muito complexo para você falar. Então, você pode trazer um especialista para te ajudar a construir aquele círculo. Pois bem, ao final, você pode eleger os pontos principais daquela rodada, daquele círculo, ou você pode colocar a regra que foi determinada naquele círculo, o consenso. Se chegou a um consenso, às vezes o professor quer que chegue a um consenso, o facilitador chega a um consenso, coloca o resultado do consenso ali. E ao final, o professor faz também uma cerimônia de despedida, que pode ser uma celebração conjunta, um abraço coletivo, uma brincadeira, uma pequena brincadeira, uma pequena música, um agradecimento coletivo e por aí vai. Muito bem, o círculo de diálogo, então, é um ótimo espaço de prevenção, junto com a roda de conversa que foi dito pela colega. Os trabalhos em equipe, os trabalhos conjuntos, os trabalhos que privilegiam a participação de todos, sempre são espaços participativos, espaços de diálogo. Mas podem também ser, o Emanuel, você fala Emanuel ou Emanuel? Porque Belém, na minha cidade, é Emmanuel. Emanuel. Porque o pessoal usa mais o Emanuel. Você é de Belém do Pará? Rapaz, que maravilha. Belém do Pará. Nossa, Belém do Pará é uma cidade bonita, né? Gostosa, linda aquela cidade. E você acostumou aqui em São Paulo? Acostumei. Eu moro aqui já há 17 anos, acostumou. Nossa, mas Belém do Pará, aquele rio maravilhoso, aquela floresta amazônica que não acaba nunca. Muito bem. Esses espaços que você falou de mediação também são espaços de diálogo. Então, cada sala tem o comitê de mediação, tem os mediadores de pares. Hoje, tem muitas escolas aí que já têm experiências positivas de mediadores mirins, ou mediadores jovens, mediadores juvenis, que são os próprios alunos que fazem a mediação. Recebem um treinamento básico,
para poder fazer essa ponte, porque o mediador, ele, na verdade, ele nada mais é do que aquela pessoa que, quando as pessoas perderam o consenso direto, não conseguem mais conversar entre si, o mediador vai lá para fazer essa ponte, para construir essa ponte entre eles, né? O que, guardar as devidas proporções, é feito pelo professor todo dia, toda hora, todo minuto, né? O professor faz isso a todo momento. Mas, mesmo o professor fazendo, sendo um bom mediador, como já é mesmo, nada impede que a escola adote os círculos de diálogo, adote os comitês de mediação e os espaços de mediação para ter essas práticas esses espaços de diálogo mesmo. Porque, vejam bem, gente, não dá para tratar adolescente, criança e adolescente, como infrator. O ECA fala em ato infracional. Tudo bem, você tem que tratar como ato infracional porque a lei diz ato infracional. Mas isso, quando são atos infracionais, causados aí na sociedade. Agora, na escola, a escola, teve um tempo aqui no Brasil que todo mundo fazia BO de ato infracional ocorrido na escola, de conflito, de violência, conflito um pouco mais sério, que redundava em violência, e fazia boletim de ocorrência. E eu sou muito contra isso, sempre disse isso, porque eu acho assim, salvo coisas muito graves, né, tá lá com uma arma de fogo na escola, salvo coisas muito graves, a escola ela tem que resolver os seus problemas pedagógicos, os seus conflitos, os seus atos infracionais, entre aspas, porque ela resolve de forma pedagógica, ela consegue resolver através desses espaços de diálogo. Então é importante que a escola construa mecanismos para resolver isso de forma dialogada, de forma consensual na própria escola. Através disso que eu estou falando, de espaços de mediação. Depois vocês baixam lá o meu material, o material que eu fiz. Se vocês digitarem no Google, Diálogos em Mediação de Conflitos, tem esse nome, Diálogos em Mediação de Conflitos. Isso. Diálogos. Deixa eu baixar aqui, quer ver? Diálogos e Mediação de Conflitos na Escola. Guia prático para educadores. Diálogos e Mediação de Conflito nas Escolas. Guia prático para educadores. É um material que eu fiz lá para esse projeto dos 100 municípios mais violentos contra o jovem, que nós fizemos um trabalho nas escolas. Então, esse material vocês podem levar para a escola de vocês, baixar, reproduzir e tudo mais. Ele fala muito em gestão participativa, gestão democrática nas escolas. Vai lá no relatório Delors, ou aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer. Tem algumas dicas práticas que podem ser úteis. Fiquem à vontade. Alguém ia falar alguma coisa aí? Não vai falar mais. Muito bem. Oi. Não vai falar mais. Muito bem. Pegou o nome inteiro. O meu nome? Ah, é. O meu nome não está ali. Isso. Fala para ele que eu estou dando uma palestra agora, que eu ligo para ele depois das 16. Das 18? Das 18. Obrigado. Tchau. Tchau. O meu nome inteiro é Antônio Carlos Osório Nunes. Aqui, ó. Eu vou deixar meus contatos aqui, porque alguém pediu aí. Vamos lá. Se vocês quiserem depois anotar. Se quiser adicionar. Não, eu vou deixar meu telefone aqui para vocês.
Aí se precisar mandar um zap, WhatsApp, ou se quiser me adicionar no Face. Muito bem. Então, o que se busca através desses espaços democráticos na escola é o diálogo. Tá? O diálogo... Gente, é impossível que ocorra diálogo, principalmente quando ocorre conflito, se não houver esses espaços. Espaços autoritários não permitem diálogo. E mais, nós falamos aqui da participação, do diálogo e da escuta. Paulo Freire falava isso sobre a escuta. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar. Escuta Paulo Freire. A escuta, ela é o requisito essencial para o diálogo. Se não houver escuta, não há diálogo. Por quê? Porque e tem que ser uma escuta atenta, uma escuta compassiva, aquela escuta que você olha e se coloca no lugar do outro. E esses círculos de diálogo, as rodas de conversa, elas permitem esses valores, a criação desses valores, principalmente do valor da empatia. O que é o valor da empatia? É eu me colocar no lugar do outro, para saber o que o outro está sentindo. É ouvir a voz do outro, a dor do outro, né? Por exemplo, nós temos casos de círculos de diálogo, desse que eu expliquei para vocês, que usa o bastão, em caso real de conflito. Houve um conflito na escola, vamos pegar esse conflito com a professora, por exemplo, um caso até relativamente grave. Mas digamos que a professora, lá pelas tantas, assumiu que ela tem uma parte de culpa, que o menino tem culpa, tal, e vamos imaginar que a escola queira, como eu já fiz aí para o interior, né, inclusive nesse projeto do 100 municípios mais violentos quando jovem, vamos imaginar que a escola queira fazer uma composição entre eles lá, ou fazer o que já deveria ter feito antes. Eles podem fazer um círculo de diálogo sobre esse caso, para que todo mundo possa expressar, a professora vai participar, para que a professora possa até às vezes fazer uma autocrítica, né? Então, todo mundo pode falar sobre o conflito, todo mundo vai poder ter a oportunidade de dizer que ficou triste com o conflito, que ficou triste com os outros conflitos. Então, quando você escuta o outro falar, você entra no lugar do outro, você se coloca no lugar do outro, e isso se chama empatia. Empatia é um pouquinho menos que compaixão. A compaixão ela vai até além, porque você se coloca no lugar do outro e você se condói com a dor do outro. Mas a empatia é o ato de você se colocar no lugar do outro, que é um valor sociomoral, o valor da convivência, né, que vem lá do relatório Delors, né, entre os valores da convivência. É um valor extremamente importante, que se junta com o valor do respeito, entre outros. Mas para tudo isso é preciso ter escuta. Se não tiver escuta, você não consegue. E para escutar, você precisa prestar atenção no outro. Você tem que ser uma escuta atenta. E mais do que escuta atenta, você precisa... A escuta, ela exige que você... o Paulo Freire falava que a escuta... Não basta escutar com os ouvidos, é preciso escutar também com o coração. Você precisa escutar com o coração, você precisa escutar com vontade, você precisa se entregar para aquela escuta. Isso é essencial. Isso é essencial. Se você tiver isso na escola, a participação, né? Aqui vocês, no caso, trabalham com fundamental, com educação infantil ou fundamental 1. Fundamental 2 também? Então, quando você trabalha com fundamental 2 e Fundamental 2 e ensino médio tem muito problema. Muito problema. E essas ferramentas são ferramentas essenciais. Mas assim, vocês estão trabalhando ali com a semente mesmo, com aqueles que vão... Então é ideal semear esses valores de diálogo. Então, democracia, participação, diálogo e escuta. Uma vez feito isso, você consegue ter uma disciplina, porque a punição, ela nunca serviu para nada. Qualquer disciplina, qualquer educação que seja punitiva, ela não leva a bons resultados. Quem é pai, quem é mãe, vocês que são educadores sabem disso. A diferença que faz numa educação é aquela educação do diálogo. E a educação do diálogo, se a gente for olhar as várias formas de educar,
a gente vai chegar à conclusão que a do diálogo é essa restaurativa, é essa do diálogo, onde um escuta, o outro fala. Se houve um problema, a gente trabalha muito com a ideia de justiça restaurativa o tempo todo, mas de prática restaurativa. Ao invés de levar a punição, a gente leva, na mediação também acontece isso, Emanuel, você leva a reflexão, a gente fala dos R's, reflexão, responsabilização e reparação do dano. Não é que vai passar a mão na cabeça, não, daquele que errou, daquele que praticou o ato infracional. Mas você vai trabalhar com os R's, trabalhar com a reflexão, com a reparação do dano, com a responsabilização, ele vai se responsabilizar pelo erro dele e você vai trabalhar com a reparação do dano. Tá? O importante é que a gente tenha plena consciência de que mesmo aquele que praticou o ato infracional, em sendo criança e adolescente, ele erra, todo mundo erra. A gente na vida mais erra do que acerta, eu acho. Né? Todo dia, todo momento estamos errando. Uma criança e um adolescente tem pleno direito de errar. Tem pleno direito de errar e se redimir dos seus erros. Então, por isso que a ideia de se trabalhar o diálogo, trabalhar essas ferramentas de diálogo, são extremamente promissoras e importantes. Porque, às vezes, você pratica um ato punitivo que você vai traumatizar, que você vai causar problemas para aquela criança ou adolescente para o resto da vida. Você vai revitimizar. Nós estamos lembrando aqui que quem pratica ato infracional também é vítima, porque é criança e adolescente. Vamos assistir um pequeno videozinho que fala um pouco sobre de um juiz que trabalha com prática restaurativa, e ele vai falar um pouquinho sobre, só para a gente quebrar um pouquinho aqui o gelo, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da disciplina punitiva e restaurativa. Aqui ele está falando um pouquinho sobre ato infracional, mas vale para qualquer coisa. Olha só, esse ponto eu quero convidar vocês a se ocuparem dele com muita atenção, muito interesse. Por que esse ponto é especial? Eu reputo isso na minha aprendizagem pessoal, como juiz de direito, responsável por decidir as avaliações das medidas dos adolescentes sob nossa jurisdição, um ponto de luz. Foi a partir de onde eu pude compreender exatamente aquilo que eu estava fazendo. Na verdade que eu aplicava a lei, eu apreciava pareceres técnicos, eu ouvia o relato de vida de adolescentes, sem ter muita clareza sobre as perguntas necessárias, as questões fundamentais, as respostas desejadas. Percebi posteriormente que eu não tinha claro, era que eu vivia numa dicotomia que certamente vocês também enfrentam, que é aquela: nós estamos afinal aqui para castigar ou estamos aqui para ajudar esses adolescentes? Nós podemos defender ideias a respeito de uma ou de outra opção, mas a verdade é que elas se conjugam, elas se combinam, elas se interpenetram e elas jogam juntas permanentemente, nos proporcionando grandes armadilhas, grandes enganos e muitos riscos de produzir danos. O modelo das janelas de disciplina social que está sendo apresentado nessa unidade é fundamental para a compreensão dessa dicotomia. Esse gráfico que nós acabamos de assistir, ele apresenta a organização, a estabilidade, a ambientação de um determinado contexto de convivência social segundo dois vetores fundamentais: o vetor de controle e o vetor de apoio. Se nós temos uma combinação de pouco controle e pouco apoio, nós teremos uma disciplina social negligente. É o que nós estamos acostumados a escutar por aí, quando o pessoal fala do ECA dizendo: com menor não dá nada. Se a gente tem um ambiente que promove excessivo apoio, mas não cuida de exercer a sua função controladora, nós vamos ter algo que também o pessoal fala por aí a respeito do nosso trabalho. Quando dizem que o adolescente só tem direitos, eles estão falando de uma disciplina social permissiva. Quando, ao contrário disso, o investimento, o foco, a concentração é excessiva no elemento controle, sem cuidado, apoio, nós acabamos tendo uma disciplina social punitiva. É o que se fala por aí, o vulgo mais defende, né? Menor tem que ir para a cadeia, tem que reduzir a idade penal,
Então, essa é a visão de uma disciplina social punitiva. Oscilando entre essas dificuldades permanentes que aparecem na discussão da mídia, que aparecem nos debates sempre recorrentes sobre idade penal, é que justiça restaurativa vai nos possibilitar a compreensão de que uma combinação adequada dos dois vetores, ou seja, doses ponderadas, respeitosas, cuidadosas de controle, com doses necessárias, vigorosas, substanciais de apoio, nos darão uma disciplina social restaurativa. E essa é a justiça para o século XXI, a justiça como poder da comunidade, a perspectiva de renovação do sistema de justiça juvenil a partir desses novos valores, dessa nova ética, dessa nova perspectiva de compreensão que modificará totalmente a nossa forma de fazer a justiça socioeducativa. Pessoal, então, ali naquele quadro dá para a gente ver. É um quadro bem interessante, de Janela da Disciplina Social. É um quadro bem pedagógico, acho que vale a pena até entendê-lo bem mesmo. Nós só assistimos a palestra, não vimos a explicação. Então, o ideal para nós é que nas escolas a gente tenha essa disciplina verdinha. Nas escolas, nas comunidades, nas próprias famílias. Porque elas juntam a parte de limite, controle, e ao mesmo tempo de apoio, de sustentação, que não dá nem punitivo, nem negligente, nem permissivo, e dá sim algo que tem autocontrole, autoapoio e uma boa disciplina social. E isso é obtido com diálogo, tá? Isso é obtido com diálogo. Eu só passei esse quadro aí para ilustrar um pouquinho. Então o diálogo é o ponto central de qualquer, digamos, modo de evitar na escola a violência. O diálogo é o caminho. É o que vocês, educadores, já fazem, né? Os educadores já trabalham bastante com diálogo. Mas, assim, vai chegar uma hora que o adolescente, se ele não tiver espaços de diálogo na escola, ele vai ficar extremamente... ele pode, né, voltar para a indisciplina, para ataques, para a violência. Bom, eu gostaria que, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, a gente já fizesse um debate aqui, para a gente poder já caminhar para o final, que vocês devem estar todos devem estar cansados, né? Em relação a esse equilíbrio entre controle e apoio, acredito que nas escolas a gente se perde um pouco em relação a isso. De que forma que vocês sugerem, por exemplo, porque o diálogo é natural, trazer questionamentos para que ele reflita, isso é natural de fazermos. Mas em situações de violência, em situação de vandalismo, de que forma a gente pode lidar com a responsabilização e reparação do dano? Muito boa a sua pergunta. Não é uma pergunta fácil de responder. Tá? Não é fácil de responder. Porque, por exemplo, se o aluno que praticou um vandalismo ou um dano, seja a um patrimônio da escola, seja a outrem, e é um aluno que está acostumado com o diálogo, que está acostumado, a família participa, tudo mais, vai ser mais fácil ele chegar nessa ideia de disciplina restaurativa, nessa ideia de responsabilização, reflexão e reparação do dano. Agora, se é um aluno em situação de vulnerabilidade, um aluno que está, às vezes, sofrendo violência, às vezes sofre violência no entorno familiar, sofre violência na comunidade,
esse tipo de, ou sofre bullying, ou pratica bullying, esse tipo de aluno é mais difícil de trabalhar, tá? É mais desafiador. Mas ainda assim, a experiência prática nos mostra que o melhor caminho com esse tipo de aluno é a inclusão, 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 é o diálogo, diálogo, diálogo. Porque isso nós temos dezenas de vídeos e de casos, uma vez, se ele conseguir se responsabilizar, chegar naquele processo de interior, de assumir, de sentir a dor do outro, de se conscientizar, ele vai fazer isso. Agora, as práticas restaurativas, elas são trabalhadas junto com a família. Então, esse processo ele precisa ser feito junto com a família. Eu sei que na prática não é tão simples, porque tem família que nem passa perto da escola. Então, a sua pergunta ela não é tão simples de responder, porque depende do caso, depende do aluno, depende da situação. Espero. Mas assim, o caminho ainda continua sendo esse. Por quê? Porque não dá para você expulsar da escola, punir, expulsar da escola, um aluno que precisa ser trabalhado. E aí o desafio é maior, porque quanto mais problema tem um aluno, mais ele precisa ser trabalhado pela escola. Mais, digamos, avulta o nosso processo de intervenção. Mais necessário fica esse nosso processo de intervenção e de cuidado com aquela criança. Mas não é simples, não vou dizer que é simples, porque a gente sabe que é muito complexo. Alguém tem mais alguma questão? O Hélio tem uma questão. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo teórico. Não é da escola que foi fechada. Não é de escola fechada. Vamos supor que um aluno o professor vai dar aula de biologia. Biologia, certo? Nessa sala de aula tem 50 alunos vendo aula de biologia. O tema da aula é teoria da evolução. Teoria da evolução. 10 alunos dizem que eles querem ver a aula, teoria da evolução. 40 querem que dá aula. O professor é obrigado a não dar aula. Mas você faz muita pergunta complexa, porque isso foge do nosso tema aqui, disciplina e disciplina. Eu entendo o seguinte, que o professor ele vai ter que seguir a ciência. A ciência é a ciência. Então ele vai dar aula, se ele vai falar de teoria da evolução, ele vai falar da teoria da evolução conforme a ciência. Tá certo? Eu acho que é isso. Agora, se tem aluno lá que acredita em outra coisa, O aluno que vai dar aula para tumultuar a aula, vai criticar o professor, não consiga dar aula. Ah, tá. Ah, entendi. Olha, é pior ainda. Não, é pior ainda. Então, aí, o Hélio, Então, eu acho que isso aí é diálogo. Eu acho que aí, não, isso está acontecendo, viu, gente? Isso que ele falou está acontecendo. Está acontecendo com a aula de gênero e de biologia e tal. Eu acho que aí tem que fazer o seguinte, esses alunos, eles estão mandados. Alguém tá pilotando eles, para que eles façam isso. Para que eles fiquem rebeldes, para que eles não aceitem esse tipo de aula. Tá. Aí, o caminho continua sendo esse do diálogo. Tem que mostrar que é o diálogo, e ele está ali para cumprir o papel dele, e o papel dele é falar através da ciência. Agora, não é um terreno simples, porque vem lá o pai que diz, olha, quando for aula sobre teoria da evolução, você não assista e atrapalha o professor para não dar, porque nós acreditamos que o homem veio do barro e veio lá alguém fez assim, o homem nasceu, então não vai falar em teoria da evolução. Porque tem curso de biologia na USP, que é graduação em biologia. Tem alunos que tentam religião, que bastante curso no curso. Só para sacanear. Só para entrar na sala de aula para tumultuar a aula. Pedindo o professor dar aula. Os tempos estão difíceis, viu, gente? Isso que o Hélio está falando tem acontecido de uma certa forma, porque os tempos estão difíceis. Nós temos que, mas o processo democrático ainda é o melhor, o diálogo ainda é melhor. Eu faria essa aula em círculo, para que o que vai tumultuar aprenda a dialogar, aprenda a ouvir os outros. Eu faria essa aula em círculo, pelo menos de vez em quando, para que
para que ele fala, ó, eu não acredito nisso que você está falando, professor, porque eu acredito que o homem veio do barro, da pedra, da nuvem, sei lá o que, eu não acredito em teoria da evolução. Bom, aí cada um com seu cada um, como diz a nossa filósofa lá da minha cidade, que é a cidade mais bonita do Brasil, que é São Luís do Paraitinga, a filósofa Catarina. A filósofa Catarina, ela fala que cada um com seu cada um, então cada um faz expressar a sua opinião. Eu faria um círculo de diálogo para a gente resolver isso. Gente, mais perguntas? Ô Silvia, agora tem um espaço para avaliação, né? Tudo. E vocês querem continuar até às 6, 7, 8? Ou vocês estão cansados, né? Agora tem trânsito. Né? O Emmanuel vai fazer uma consideração. Na verdade, não é nenhum questionamento. Eu acho que o que o Antônio nos trouxe aqui foi muito pertinente. Mas é só para falar que na SME, na Prefeitura de São Paulo, a gente está aí com esse trabalho, constituindo, né, as comissões de mediação de conflito. Então, a gente sabe que é um trabalho árduo, pelo que nós já podemos mapear, desculpa, obrigado. Pelo que nós já podemos mapear, na verdade, nós temos aí 80% das nossas escolas na cidade com as comissões já constituídas, né? Agora, entre a gente mapear, que a gente tem aí 80% das escolas com comissões de mediação de conflito constituída e elas estarem efetivamente funcionando, caracterizadas dentro de uma concepção do que é mediar conflito, do que é conflito, de um entendimento, de um estudo de educação em direitos humanos, porque eu acho que prescinde, na verdade, né, do entendimento do grupo, desse grupo que está constituindo essa comissão, do que é tudo isso, primeiro. Né? Então, acho que essa discussão que nós estamos tendo aqui hoje, ela é extremamente importante, até para a gente, como muitos não gostam da palavra, mas eu gosto e muito, né? Acho que a gente tem que se empoderar cada vez mais, e eu acho que empoderamento significa ter conhecimentos. Né? E esses conhecimentos a gente precisa colocar na roda, né? Colocar nas nossas rodas, sejam elas rodas de conversa, sejam os círculos de cultura. Eu gosto muito de chamar, hoje nós estamos lá com um desenho de um trabalho de formação que vai envolver realmente, a gente já está chamando, de círculos de cultura da infância e da juventude. Né? Que é uma proposta que a gente está aí de trabalho para a formação com os grêmios. Que eu penso que é uma instância totalmente, um instituinte dentro da instituição que vai trazer aí um total empoderamento para o trabalho da escola. Eu acho que quando eu falo de, minha escola, ela pratica a gestão democrática, mas ela não tem grêmio, ou ela não faz nenhum esforço para que esse grêmio aconteça, né? É um tanto complexo, é um tanto complicado, porque eu estou aí já entendendo que essa gestão democrática ela não traz o viés do protagonismo infantil e juvenil. Né? Então, ela não está aí dialogando com a democracia participativa, com o conceito de democracia participativa. Então, no nosso entendimento, na verdade, a gente precisa discutir mais, e é o que a gente está fazendo agora na cidade toda. Né? Estão acontecendo aí os GTs, os grupos de trabalho das comissões de mediação de conflito. Hoje mesmo de manhã a gente estava aí em um outro espaço com o ciclo de palestras para trabalhar e para conversar sobre todas essas questões. São questões que não são novas, né? Elas já estão aí há muito tempo, mas a gente precisa conversar no que vem antes. Não é no acontecimento, né? Os acontecimentos estão aí. A violência está posta, mas não está posta na escola. Ela está posta na sociedade. Né? Então, o que a gente tem, na verdade, é que conversar mais e abrir cada vez mais espaços para que a gente possa conversar sobre isso. Eu ainda agora, na hora do intervalo, estava só fazendo um apontamento de que quando eu também cheguei em São Paulo, eu fui para uma escola, só mais um minutinho de vocês, eu fui para uma escola onde as pessoas me diziam, não, professor, não vai trabalhar nessa escola porque é na favela. Então, olha o conceito e concepção
das pessoas sobre o espaço de dignidade que aquelas pessoas ocupam. Não é? E aí eu disse, não, eu vou trabalhar lá porque eu acredito no meu trabalho e acredito que eu posso fazer um bom trabalho naquele lugar. E fui, e realmente era um lugar difícil, gente. Difícil. Até que um dia eu estava na quadra, eu sou professor de educação física, é a minha primeira formação, antes de ser pedagogo, e eu estava na quadra com os meus alunos e pularam pelo muro duas pessoas que estavam fugindo da polícia, a polícia também pulou por cima do muro atrás das pessoas por dentro da escola, nós tivemos que nos jogar no chão. E aquilo, gente, foi um impacto realmente para mim e para os alunos que estavam comigo. Agora, eu vou fazer aqui uma rápida... um comparativo aqui com a avaliação, né? Que a gente não gosta de falar de avaliação, mas o problema não é a avaliação, é o uso que a gente faz dela. Então, aí eu vou fazer aqui essa relação com o que aconteceu. O problema, gente, não foi pular o muro, o pega ladrão, o caça bandido, a polícia, a arma, a violência, né? O problema foi o que nós fizemos depois disso. Isso não passou em branco, né? Porque o que costuma acontecer na escola, quando acontecem, em algumas pelo menos, quando acontecem situações como essas, ou piores que essa, ou de conflitos, ou de espancamento, né? Que é uma situação extrema e horrorosa, é que as coisas vão para debaixo do tapete. Ninguém conversa mais sobre isso, como se nada tivesse acontecido. E a gente precisa conversar. E desse dia, nós transformamos esse dia num dia para chamar a comunidade para dentro da escola, para fazer grandes círculos de cultura e de conversa sobre violência, sobre o projeto de sociedade que nós queremos, né? Que escola, qual é o papel da escola naquela comunidade. Então, aquilo fortaleceu o nosso trabalho. Aquele momento foi um momento difícil para todos, mas foi um momento que acabou fortalecendo o nosso trabalho. Então, eu penso que esse momento para a gente de diálogo, a gente está falando muito de diálogo, né? E de escuta. Então, como diz aí, vou fazer de novo, vou lembrando aqui da fala da Renata, da professora, que fez a fala lá no Ministério Público, e também do Paulo Freire, né? Não existe democracia sem participação, não existe participação sem diálogo e não existe diálogo sem escuta. E essa escuta tem que ser uma escuta sensível, aberta e humana, humanizada e humanizadora. Posso falar só um pouquinho sobre a constituição das comissões? Há uma lei, né, que fala sobre essa constituição dessas comissões, e então é uma demanda, você cumpre. E aí você pede para as escolas, através de documentos, que elas enviem o nome das pessoas que fazem parte dessa comissão. E é muito interessante, porque a gente percebe que tem escolas que caminham já, que já têm um caminhar. Ela até não tinha esse nome, mas ela tinha um caminhar. Aí, algumas escolas, e eu estou falando desde 6 nossos, os conveniados, EMEIs, EMEFs, EMEBs e todos. E tem escolas que, assim, foi preciso a interferência dos supervisores. Eu dizer assim, ó, gente, precisa, por quê? Porque tem que estar no projeto político-pedagógico. Não existe projeto político-pedagógico de nenhuma escola hoje sem que tenha tem que estar constituído. E às vezes o supervisor fala, mas eu não consigo falar com a escola, aí eu ligava. Mas é muito interessante. Diretora, preciso agora do nome, né, que vou publicar em Diário Oficial, precisa. Ela fala assim, espera um pouquinho. Aí o telefone ficava ali em cima. Aí, fulana, fala seu nome, seu RF. Então, aí a gente vai buscar isso numa transformação, não quero justificar nenhum tipo de violência, porque nada no mundo justifica a violência, mas nós vivemos, sim, uma violência da escuta. Né? Porque como você vê o aluno no celular, você acha que ele não está interessado. É mentira. Essa geração ela consegue olhar no celular e consegue ouvir. Gente, vamos evoluir. Né? Eu fui numa sala de medicina, todos os alunos estavam com o celular na mão.
Aí chegou uma hora que o professor saiu, eu perguntei, mas gente, não é falta de respeito isso? Eles responderam assim, olha, se a gente não fizer isso, a gente não consegue, as aulas são dobradas. São 3 horas, 4 horas de cada aula. Então, de repente, a gente sai só um pouquinho disso, mas não significa que a gente não está ali. E, às vezes, a gente tem essa impressão errada. Então, assim, todo isso que parece que é imposto, ele veio daquela legislação que você disse, de que foi necessário, porque as pessoas sentiram essa necessidade. Então, eu só quis falar um pouquinho dessa criação, dessas comissões, do quanto eu dou de valor isso. Eu trabalhei na Fundação Casa como coordenadora, o quanto era difícil conseguir uma porta aberta para um aluno. Sendo que eu sabia que lá e quando eu pergunto assim, diretor, estou mandando alguém assim, assim, aonde que está escrito na lei que eu preciso ouvir isso? E aí eu tenho que dizer que, né, eu estava conversando isso com o Emanuel, gente, nas primeiras 3 folhinhas do ECA está escrito, e uma pessoa diz isso para a gente, é constrangedor. Então eu acho que também falta informação e formação. Só um lembrete, gente. Lá na própria portaria que a minha colega aqui acabou de citar, já está dizendo lá que nós temos alguns pressupostos que a gente precisa olhar com muito cuidado, que um deles é a autonomia, a responsabilidade, o outro é a responsabilidade, e o outro é a participação. Então, esses pressupostos, eles nos dão um entendimento de que a gente pode sim olhar para a Comissão de Mediação de Conflito como uma propositora, não é? Ela não é uma executora, ela é uma propositora de projetos. Ela, para mim, na verdade, no entendimento que eu tenho, é muito mais do que simplesmente uma comissão que vai ficar mediando conflitos. Ela é uma comissão que trabalha como uma articuladora social, inclusive. Se ela é uma propositora, ela vai ser uma articuladora social, possivelmente. Não é? Então, ela tem aí a possibilidade de trabalhar com um currículo inerente à gestão democrática, ao protagonismo infantil e juvenil, né, numa perspectiva realmente de educação e de concepção de educação integral. Isso que eu queria só relembrar, porque me veio agora na fala da colega aqui. Bom, eu sou muito grato à colaboração de vocês, assino embaixo de tudo que vocês falaram, aliás, que complementaram, porque é importante, porque aqui a gente deu uma pincelada, um pequeno corte, né? Essa exposição aqui na Secretaria Estadual, a gente fez cursos regulares lá, presenciais no começo, depois nós montamos um curso à distância para eles, eram módulos de 8 horas cada dia, então essas questões a gente discute assim em 30 horas, 20, por quê? Porque envolve tudo isso que você falou, educação e direitos, está tudo ligado, você não pode desconectar as coisas, você não pode desconectar toda essa conceito de dignidade da pessoa humana, respeito aos direitos humanos e tudo mais, você não pode desconectar a gestão democrática na escola, você não pode desconectar a prática, como você disse, você falou que você também falou disso, que tem escola que fala, mas na hora de ver não está fazendo, tem outros que você falou que já estava vindo, e Paulo Freire dizia isso também, que democracia é prática, não adianta ficar falando em democracia e não fazer democracia. Então eu sou muito grato, na verdade, são muitas coisas interdisciplinares e transversais que a gente trabalha, direitos humanos, o próprio ECA, conflito, gerenciamento de conflitos, círculos restaurativos, mediação de conflitos e por aí vai. Mas tudo está tudo ligado e tudo depende muito da prática. E a melhor forma de aprender não é através de cursos, nada, é aprender fazendo. Vai fazendo, que é igual amar. Amar, você vai amando, vai aprendendo, você não sabe. Então, tem um verbo do Drummond que fala, né? Amar se aprende amando. E trabalhar democraticamente se aprende trabalhando democraticamente. Então é bem isso. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Bom retorno para suas casas. Vocês têm meu contato, se precisar, eu tuas ordens, tá bom? Pessoal, nós queríamos combinar com vocês o seguinte. Nós vamos pedir para o doutor Osório deixar a exposição dele. E aí nós vamos enviar para vocês por e-mail, tá? Juntamente com a exposição da aula anterior, tá?
tá bom? E na semana que vem, nós também pedimos para a professora disponibilizar e enviamos por e-mail, tá bom? Muito obrigada, a gente agradece o doutor Osório, a presença dele, foi muito bom, e nos vemos na semana que vem, tá bom? Um abraço para vocês, tchau.